Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, meu Deus, pela palavra bendita, abençoada, que vamos receber na manhã de hoje. Graças te dou por ela, Senhor. Palavra de bom ânimo, palavra de encorajamento, de fé. Receba a tua igreja, Senhor, na confiança, na certeza que existe um Deus por nós, através dos seus anjos, em um nome do Senhor Jesus. E que nada vai nos faltar, porque Ele é fiel. A palavra dEle é uma palavra com promessa. E tudo que Deus promete, Ele cumpre. Em um nome de Jesus. Louve a Ele com suas palmas. O nosso Deus é fiel. Em um nome de Jesus. O tema de hoje tem por título, anote: a graça de Deus não é um pacto silencioso. É o assunto de hoje. O Evangelho da graça abençoado não é um pacto silencioso. E é isso que Deus quer que você aprenda na manhã de hoje. E vamos direto ao assunto, à evidência. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. E começa assim, a soberana palavra de Deus. Paulo, aqui usado por Deus, nos traz esse profundo ensinamento acerca do tema de hoje. A graça de Deus não é um pacto silencioso. E quem fala isso, e quem nos ensina isso, amando de Deus, é o apóstolo da graça, Paulo. Primeira carta dele a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Recebo você com a mente de Cristo, você que me ouve também, que acompanha essa transmissão. O Evangelho da graça não é um pacto silencioso. E é Paulo que está dizendo isso, através das palavras que estão aqui. Eu exorto, eu peço que a igreja use, pratique a prática da oração, da súplica, da intercessão, porque a graça não é uma coisa parada, a graça não é silenciosa, que não se declara, que você não diz eu recebo quando é para dizer. O pacto da graça é um pacto de oração, é um pacto para você chamar a existência as coisas que não são, para que passe a existir em sua vida. A graça de Deus, abençoado, não é só crer, não é só você ter o conhecimento que você é salvo, e salvo para sempre, pelo sacrifício de Cristo, e pronto e acabou. Não! A graça de Deus não é só isso, crer, e conhecer que é um salvo para sempre. Tiago disse, na sua epístola, tornai-vos praticantes, não somente ouvintes. E de uns dias para cá, Deus, na sua palavra, tem nos exortado nesse sentido. Desde a semana passada, falando, exortando a gente, olha, vocês precisam dizer eu recebo quando é para dizer. Vocês precisam se cumprimentar mais com o idioma. Vocês precisam orar mais. Vocês precisam declarar mais. Chamar a existência. Eu percebo que de uns dias para cá, Deus, na sua palavra, tem nos chamado a atenção a meditar mais nisso. Que a graça de Deus não é
uma graça silenciosa. Esse tema de hoje, tudo que a gente tem recebido de uns dias para cá, é uma preparação para você passar pelas coisas e reinar em vida, para que você passe pelas coisas e você tenha ânimo para prosseguir. Deus tem preparado o meu coração e o seu para situações que estão acontecendo na vida, na nossa vida, para que a gente prossiga com ânimo, declarando, mantendo a declaração: eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor, tem anjos ao meu redor, porque Deus está dando ordem a esses anjos para me servir. Amém. Então Deus quer que a gente passe pelas situações com essa confiança. Saiba que tem anjos com você. Declare, chame a existência, porque a graça não é um pacto silencioso. Eu me faço entender? Nós temos que ter consideração a isso que nós estamos lendo aqui. Eu exorto que se use a prática de súplicas e orações. E Paulo segue falando. Mas não é só aqui que ele pede isso. Não é só aqui que, amando de Deus, Paulo prega para a igreja e diz: olha, temos que nos movimentar para que a atuação dos anjos ministre a nosso favor. É como nós aprendemos semana passada: se você não declara, se você não diz eu recebo quando é para dizer, você não tem serviço de anjos. E nós vamos chegar lá, uma vez mais nessa evidência, pois ela é muito importante. Mas antes disso, vamos agora a Hebreus capítulo 11, verso 1. E começa assim, ó. Muita atenção, você que me acompanha também, através da internet, anote. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de quem? De Deus. De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. E não foi assim que Deus trouxe à existência todas as coisas? Pelo poder da boca, pelo poder da declaração, chamando a existência, e as coisas passaram a existir. E está esse mundo belo aí diante dos nossos olhos, criação de Deus através da palavra. Gênesis capítulo 1 fala sobre isso. Que tudo passou a existir. Haja luz. E a luz passou a existir. E assim o mar e as outras coisas. Veja, a graça de Deus não é silenciosa. Aqui é para que você reaja. Você também é abençoado que me ouve. É para você reagir também daí. Eu me recebo em saúde perfeita. Eu me recebo em prosperidade. Eu recebo a minha família em harmonia. O meu casamento com ministração de anjos, em nome de Jesus. Eu sou um filho de Deus. Eu não vou me desesperar. Eu confio em Ti, Deus. Eu confio em Ti. Tu existes, Senhor. O Senhor já fez tantas maravilhas lá atrás. O Senhor já curou tantas pessoas. Realizou tantos milagres lindos. O Senhor abriu um mar vermelho. Para Ti, Senhor, não existe nada impossível. Eu confio em Ti. É para você também, do outro lado, ter essa declaração. Confessar também. Esse conhecimento de hoje, essa orientação, essa palavra, é para alimentar o seu espírito. Para que você tenha uma reação. Porque a graça de Deus não é um pacto silencioso. Reagir, abençoado. Você é mais que vencedor. Diga: eu recebo essa palavra. Te declaro em saúde perfeita. Receba essa palavra. Tem anjos ministrando a seu favor. Receba essa palavra. Mantermos a confissão. Eu criei, por isso falei. Diga: eu recebo essa palavra. Você crê? Temos que declarar a nossa fé
tem que se manifestar através da boca. Não pode faltar nas situações a nossa declaração. Na vida, existem ciclos. Ciclos. E às vezes, existem fases difíceis. E outras mais difíceis ainda. E nesses momentos, não deixe sair da sua boca palavra ruim. Nesse momento, não deixe sair da sua boca uma confissão ruim. Eu perdi, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, nada na minha vida dá certo, não. Não confesse nada ruim da sua boca. Nas fases difíceis, mantenha a palavra positiva, a declaração, eu sou um abençoado. Eu sou teu filho, meu Deus. E eu recebo, como diz a tua palavra, eu honro os que me honram. Eu tenho honrado a ti, Senhor. Eu tenho sido teu adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Então, mantenha a palavra positiva na sua boca, em nome de Jesus. Nós temos uma carne que quer que você declare desânimo, que você não mantenha a confissão. Porém, olha o que diz também o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 13. E começa assim a palavra de Deus aqui no Evangelho, hein? E quem está falando isso aqui é o apóstolo da graça. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, temos que estar no mesmo espírito. Está vendo? Não pode haver rebeldia, não pode haver inimizade no nosso meio, não pode haver pessoas do contra. Tem que estar todos em unidade, em união, no mesmo sentir que a palavra está sendo ministrada, que a palavra está sendo dada para os nossos corações. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso me calei. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também o que? Falamos. Eu criei, por isso falei. Você crê? Sim. Você crê, abençoado? Você que está do outro lado, você crê no Evangelho? Porque se você não crê, porque se você não está de acordo, você só vai confessar as coisas ruins que passam na sua cabeça. Você só vai confessar palavras de fracasso, palavras de derrota. Se eu conseguir, se der certo, se acontecer, se eu ficar curado, você sempre vai confessar com dúvida. Você sempre vai confessar com desânimo. Se você está desanimado, que volte o teu ânimo em nome de Jesus. Pastor, eu estou tão desanimado. Recebo que volte o teu ânimo. Para que você volte a declarar, para que você volte a ter comunhão com Deus. Porque quando você para, se está ruim, pior vai ficar. Nós temos uma carne que milita. Se você para de alimentar o Espírito, já está difícil, vai ficar pior ainda, abençoado. Todos nós aqui precisamos de Deus. Nós somos ramos ligados à videira. Se você para de ter comunhão com a videira, diz que o ramo fica seco. Se a sua vida está sem sabor, ela vai ficar pior ainda. Se ela está triste, ela vai entrar em depressão. Então que volte o teu ânimo em nome de Jesus. Que volte o teu ânimo para com as coisas do reino de Deus. Está desanimado? Ore ao Senhor, ouça um louvor, ouça as mensagens, medite na palavra. Eu te faço uma pergunta, quando você está com dor de cabeça, qual é a primeira coisa que você faz? Sabe qual é? É procurar um remédio para tomar. A primeira coisa, dor de cabeça, caixinha de sapato. Lá eu tenho Doril,
lá eu tenho Apracu, lá eu tenho isso, aí você corre para lá. Não é verdade? Então, quando você sentir desânimo, busque logo a palavra. É a primeira coisa que você tem que fazer. Porque quando você sente dor de cabeça, a primeira coisa que você faz, vou tomar um remedinho. Está doendo. Não é verdade? Sentiu desânimo? Primeira coisa, busque logo a palavra. Vá ouvir uma mensagem. Exatamente. Se alimente da palavra. Se alimente dela. Ouça mais e mais. E você vai voltar a se sentir melhor. Você vai voltar a se sentir bem. Em nome de Jesus. Ore ao Senhor como Jesus. Lá em Lucas, anote, capítulo 22, do verso 39 ao 42. Lá diz que Jesus estava com agonia na alma. Agonia na alma. E sabe o que ele fez? Ele foi orar, conversar com o Pai. O reino de Deus não é algo silencioso. Não foi para Paulo, não foi para os profetas, não foi para os muitos homens de Deus e mulheres de Deus, e nem tampouco para Jesus. Nem tampouco para Jesus. A minha alma está agoniada, peraí. O reino de Deus não é algo silencioso não. Discípulos, fiquem aí que eu vou falar com Deus. Vou falar com eu preciso conversar com Ele. Porque quando você sente uma dor, você corre logo. Primeira coisa, tomar um remedinho. Então, sentiu desânimo, tristeza? Primeira coisa, busque a palavra em nome de Jesus. Busque falar com o seu Pai. Ore, fale, declare. Eu anulo essa tristeza, me declare de bom ânimo em nome de Jesus. Conforta o meu coração, ó Deus. Conforta o meu coração. Efésios, tem mais. Efésios capítulo 1, verso 15. Paulo, amando de Deus, nos ensinando que a graça de Deus não é um pacto silencioso. E começa assim, igreja, abençoada de Deus. E diga daí, de onde quer que você esteja, eu recebo essa palavra. Efésios, capítulo 1, verso 15. Começa assim. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesse dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas o quê? Orações. Paulo na graça orava. A graça não é silenciosa. Está dando para você entender, abençoado? O quanto esse assunto é importante? Que o reino de Deus, a graça de Deus não é uma coisa parada, silenciosa, que você não diz nada, que você não fala nada. Ah, mas eu já creio nele, ele já sabe o que está na minha cabeça, eu já sou um salvo, e ele vai estar comigo por todos os dias. Tem gente nessa maionese aí. Não, já sei. E não louva, não congrega, não ora, e muitos outros vivem uma vida carnal em nome da graça, para piorar ainda a questão, para vergonha. Tem uns ministérios aí que são ministérios horrorosos, e que usa o idioma da graça. Infelizmente, não é só o sistema que a gente tem que combater agora não, mas esses lugares também. Lugares com apóstolos da graça, sendo que Paulo foi o último, agora tem o 14º, 15º e por aí vai. Então, cada vez que você ouve essa palavra, cada vez que a gente recebe o alimento, você deve declarar ele. Cada vez que você recebe. Cada assunto que Deus traz aqui. Deus falou de paciência, vou declarar. Deus falou sobre misericórdia, vou chamar a existência. Deus trouxe uma palavra sobre o perdão, vou declarar isso na minha casa, na minha família, porque o coração do meu filho está magoado
com o outro lá. Um irmão não fala com o outro. Então recebo a vida de Jesus, o amor de Deus ativado no coração de ambos, para que o perdão seja liberado. Eu declaro, eu profetizo, Senhor, paz na minha família. Porque é muito triste você, como mãe, como pai, ver a família dividida. É um irmão que não fala com o outro, é o tio que deseja a morte do sobrinho, é o sobrinho que quer ver o tio no quinto dos infernos, e por aí vai. Para não falar outra coisa pior, que você sabe que existe. Então a gente deve declarar tudo aquilo que a gente está ouvindo. Receba essa palavra acontecendo. Receba a saúde perfeita nessa pessoa. Receba, Senhor, essa pessoa tendo entendimento do Evangelho. E Paulo aqui, ele segue orando, pelo conhecimento na vida das pessoas. Olha só. Verso 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Então isso é muito importante. Olhe para mim, abençoado. Eu declaro Deus iluminando os olhos da pessoa, o coração dessa pessoa, para entender a palavra da graça de Deus. Amém. Então este pacto não é um pacto silencioso. Tem que ter aqui uma ação constante da nossa boca. Chamar a existência o tempo todo o que não existe para que passe a acontecer em o nome de Jesus. Tem mais. Romanos 15, verso 30. Esse conhecimento não para por aqui não. Romanos 15, verso 30. Eu recebo que vai haver bonança nessa situação, nessa causa em tua vida. Declaro essa palavra também para você que está me acompanhando. Que haja bonança nessa situação que você está passando em nome de Jesus. E diga daí, eu recebo essa palavra. Romanos capítulo 15, verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, ao meu quê? Favor. E note bem, olhe para mim, você também está me acompanhando, ouça com atenção. Paulo não realizava orações com desespero, oração com falta de confiança em Deus, não. Eram orações tranquilas, com confiança, com determinação. Assim eu declaro você também em nome de Jesus. Prosseguindo, verso 31, Romanos 15. Para que eu me veja livre dos rebeldes, ore a meu favor. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos, vós, amém. Um maduro no Evangelho, isso é bom dizer, ele ora, ele declara, e aquele que é menino na fé, se desespera, entre murmurações, em palavras negativas, anda com mau humor pela vida. Eu não sei se você conhece gente assim, que ela anda com aquele mau humor pela vida, sabe? Sempre com aquele mau humor, sempre com aquela negatividade. E são pessoas que até conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, vai até na igreja, mas são pessoas negativas à beça. Gente, frente fria, que toma até Santa Ceia, e é batizado nas águas, e faz corrente para cá, e faz corrente para lá, mas é tão negativo, é tão frente fria. Então o maduro não, há uma fé nele. Eu estou passando por tudo isso, mas amanhã eu recebo que vai haver bonança. O maduro espera. Amados de Deus, o maduro, ele declara, ele conversa com Deus,
e ele espera. Há uma tranquilidade nele por dentro, o Evangelho o tranquiliza. E as pessoas ficam assim, mas era para você estar desesperada, sabia? Porque teu negócio é sério, a tua situação é seríssima. Seríssima. Mas quando a gente está alimentado pelo Evangelho, esse Deus nos conforta. A gente descobre uma força que a gente nem sabia que tinha. A força de Deus. Ela se ativa dentro da gente. Então, o maduro, ele tem aquela confiança, vai haver bonança. Os anjos estão ministrando ao meu favor. Eles estão ao meu redor. E note bem, também, que o apóstolo Paulo não orava repreendendo o demônio do norte, do sul, do leste, do oeste. Repreende, ó Deus, para que eu me veja livre da maldição, para que eu me veja livre desse diabo, desse demônio, para que eu possa pregar o evangelho em tal lugar. Tira as amarras de Satanás do caminho. Paulo não orava dessa maneira. Isso a gente também percebe. Se você pegar todas as cartas do apóstolo Paulo, você nota, você percebe, ele nunca ora pedindo a Deus, ó Senhor, repreende, amarra, repreende, e amarra, e repreende. Você não vê nunquinha isso. Amém. Porque ele já sabia que o diabo estava destruído. O apóstolo Paulo não perdia o seu tempo nisso, como muitos religiosos estão perdendo o seu tempo nisso. Ao invés de estar em comunhão com Deus, tratando de outras coisas, está falando de diabo e demônio nas orações. E Deus, mas o meu filho já destruiu tudo isso aí, o que é que vocês querem que eu faça mais? Não, mas repreende, ó Deus, mas já foi. Mas destrói, já foi destruído. Vocês estão pedindo para mim o que já está feito. Isso já está em existência. Chama outra coisa, porque essa já veio. Em o nome de Jesus. Amém? E aqui, no verso 31, Romanos 15, Paulo fala, façam orações ao meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes, que vivem na Judéia. Pessoas que eram rebeldes à palavra, rebelde à autoridade de Deus. Pessoas com inimizade no coração. Isso existe, sabia? E isso é muito ruim. Principalmente quando há inimizade no corpo de Cristo. Pessoas do contra. Pessoas que não estão no mesmo espírito. Pessoas que não estão na mesma sintonia da palavra. Pessoas que não valorizam o esforço do pastor, as coisas da sua igreja, e não estão nem aí. Isso é rebeldia, isso é inimizade, isso é carne. Temos que ser um povo unido, que chega junto em todas as coisas, de um mesmo sentir. Então Paulo pediu, olha, orem por mim, para que quando eu chegue em tal lugar, haja unidade. Porque existem pessoas com inimizade no coração. Contra mim, contra o Evangelho. É triste isso, né? Você está se esforçando para algo crescer, para algo acontecer, e pessoas no meio do corpo de Cristo, contra. Querendo viver uma graça silenciosa. Não falo, não faço, não conte comigo, não tenho tempo, trabalho muito, etc, etc. E por aí vai. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Eu recebo isso mudando. Eu recebo isso mudando em nome de Jesus. Não deixe que a sua carne cresça, abençoado. Você que está aqui hoje. Não deixe que a sua carne cresça, porque isso pode acontecer. A gente já viu muito isso acontecer em nosso meio. A carne do irmão crescendo. Se colocando contra ao Espírito, se colocando contra a palavra, se colocando contra tudo que a gente faz na igreja. Não deixe a sua carne crescer, porque ela se opõe ao Espírito. A gente aprendeu isso semana passada, no tema
A força maligna, parte 2. Ela se opõe a tudo que é de Deus, porque ela é inimiga de Deus. Ela milita, começando logo pela manhã, logo cedo, para que você não congregue. Mas se você fala para a sua carne, vamos para um outro lugar, ela se anima toda, opa, vamos agora. Mas está chovendo, não tem problema. Mas você vai chegar lá molhado, não tem problema, eu me seco depois. Se você fala para a carne, vamos para um outro lugar, o carro está ok, a gasolina está ok, o dinheiro está ok, todo mundo da família está todo mundo de pé, está todo mundo ok. Mas vai falar, vamos para a igreja? Ah, mas é uma dificuldade, é um problema, está chovendo agora, está frio, está isso, está aquilo, e é o fulano que não concorda, é o fulano que não quer, e é o outro que não se levanta, e é o dinheiro que eu não encontro, e a bolsa que eu não acho, e choveu mais ainda, agora que eu não vou mesmo, e o ano vai demorar, é tanta dificuldade. Olha a carne crescendo. Não permita, abençoado, que a sua carne cresça. Por isso é muito importante ouvir uma vez mais o tema, a força maligna, parte 2. Porque logo pela manhã, a carne já começa. Lutando contra o Espírito para que você não congregue. Para que você não venha à igreja. Paulo diz, nessa carne não habita bem nenhum. Então eu recebo todos vocês em unidade aqui. Se há unidade, há crescimento. Se há unidade, há ministração de anjos. E eu recebo unidade em nosso meio, em nome de Jesus. Uma outra evidência muito importante, Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Mais uma evidência acerca do tema de hoje. A graça de Deus não é um lugar silencioso. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas o quê? Petições. Não tenha ansiedade, hein? A carne é ansiosa. Para que aconteça logo, para que receba logo, para que venha logo. Anule. Declare. Eu recebo essa situação anulada no meu coração, essa ansiedade para receber, para que aconteça, para que venha. E isso adoece às vezes. Se a gente não ativa a vida de Jesus, essa situação adoece a gente por dentro. Muito cuidado. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações o quê? De graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você toma posse da paz de Deus dentro de você. Diga, eu recebo essa palavra. Mas pastor, mas Deus não sabe o que está na minha cabeça? Sim, mas Ele deseja que você fale com Ele. Tem muitas pessoas que têm o conhecimento da graça, mas que está vivendo um cristianismo, uma graça parada, uma graça silenciosa. Ah, mas Deus já sabe o que está na minha cabeça, mas Ele deseja que você fale com Ele, e quem está falando isso é o apóstolo da graça. Está com situações, está passando por perrengue, problemas, está sentindo dor, está doendo aqui dentro no coração, alguma coisa está angustiando você, coloca diante de Deus. Ah, mas Ele já sabe, estamos em graça, eu sou abençoado, Deus está comigo por todos os dias da minha vida, está escrito lá, sim, dentro de você, mas só que esse corpo não parou de militar por causa disso, ele vai continuar lutando, e você precisa ter comunhão com Deus para vencer essa luta, para que o espiritual domine o quê? O carnal. Então é necessário que você congregue, que você declare, que você ore, que você chame a existência. Está escrito aqui, meu Deus do céu. Então não há o que discutir, o que debater. Ah, não, estamos em graça. E é por estarmos em graça que temos que orar mesmo. Por ser um pacto espiritual, é que a gente tem que ter contato mesmo com Deus, para ter o serviço de anjos em nossa vida. Vamos agora ao livro de Filemão, que fica depois da carta de Paulo a Tito.
Filemon. Filemon era um colaborador do apóstolo Paulo. Essa epístola de Paulo a Filemon tem um capítulo só. Fica depois da epístola de Paulo a Tito. Tá? Fica depois de Tito e antes do livro de Hebreus. Para ficar mais fácil para você. E começa assim, ó. Filemon, o capítulo é 1, verso 4. Abençoados. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas o quê? Orações. Então Paulo estava falando, eu lembro sempre de você, amado colaborador, em minhas orações. Então a gente vê aí, uma vez mais, que a graça não é silenciosa. Nós temos que conversar com Deus e também falar para Ele, eu preciso de Ti, Senhor, me ajude, em o nome de Jesus, me ajude. A oração é um ato de humildade, que você está reconhecendo que Deus é superior a todas as situações e que nele você tem descanso, refúgio, cura e tudo mais que você precisa. Nele está a solução para tudo. É um ato de humildade, meu Deus do céu. E que não tem pacto nenhum, nem a lei, nem a graça, que anule isso. Porque comunhão com Deus é amor. E lá em Gálatas, Paulo diz que o amor está acima da doutrina, acima do pacto. O pacto não anula a comunhão, não anula o contato com Deus, não anula a oração. É por isso que lá atrás, há tantos milagres, a gente vê a manifestação de Deus de forma poderosa, porque os profetas falavam com Deus, eles chamavam a existência. As pessoas procuravam Jesus, não, eu preciso, eu quero. Por isso que a gente vê grandemente a manifestação do poder de Deus. Jário, por exemplo, ele foi ao encontro de Jesus e se prostrou. Olha, eu preciso muito, me ajude. Mas Jesus não está aqui para eu me prostrar, pastor. Como que eu faço hoje? Diante do altar da graça, adorando a Deus em espírito e em verdade, conversando com Ele, chamando a existência, você está se prostrando diante do seu Senhor? Louvado seja! Você está se prostrando diante do seu Senhor. Jário fez isso. É só você ler em casa, Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. Senhor, eu creio em Ti. Me ajuda, receba os teus anjos ministrando a meu favor. E Jário tomou posse. Jário tinha uma filha única que estava à morte, praticamente morta. O verso 42 de Lucas 8 diz isso. E ele se prostrou diante do Senhor. Tomou posse. Porque o reino de Deus não é algo silencioso. Cada vez mais que a gente lê as evidências, isso vai se aclarando cada vez mais para a gente, né? Para o nosso coração, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia agora em Daniel, capítulo 10, verso 10. Daniel 10, 10. Olha só. Nós lemos semana passada, esse capítulo e verso, no tema A Força Maligna, parte 2. E eu regressei para casa, voltei, pensando fortemente nisso aqui. O poder que há nesse assunto. E foi daí que surgiu o tema de hoje. A graça de Deus não é um pacto silencioso. E foi aí que Deus me deu inspiração para a glória de hoje. Daniel, capítulo 10, verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, falando aqui o anjo, Daniel,
homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou o quê? Enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus o quê? Em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas o quê? Palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louve a Ele com suas palmas. Quem quer aqui essa ministração de anjos em sua vida? Diga amém. Então ore, declare, diga eu recebo quando é para dizer. Creia, você também no poder de Deus, que acontece através dos anjos, por ordem de Deus mesmo. Creia que por ordem dele, você terá anjos ao seu favor. O pacto mudou. Não é mais a lei de Moisés, é a graça. Mas Deus não mudou. Deus segue sendo igualzinho. Que quando você se coloca a conversar com Ele, Ele é pai para te ouvir e pai para te responder. É o mesminho. Nenhum pacto vai anular isso, que é a sua comunhão para com Deus. A sua adoração a Deus em espírito e em verdade. Ele segue sendo o mesmo Deus, que quando você fala com Ele, você tem serviço de anjos. Quem pegou aqui o espírito da coisa, diga amém. Amém. Então fique de pé e vamos orar, vamos colocar em prática essa palavra de hoje. Obrigado, Deus, por essa palavra de exortação, que trouxe o ensino da confiança, do bom ânimo, da fé, da firmeza, da prática, de praticarmos tudo aquilo que estamos ouvindo da parte do Evangelho da Graça. Declarar, chamar a existência. Que saia da nossa vida, Senhor, a dúvida. Que saia da nossa vida a incredulidade. Que saia da nossa vida o medo, o desespero, o desânimo, a tristeza, a angústia, a dor. Que saia do nosso coração, Senhor, as palavras negativas de gente frente fria, que nem anda para frente e fica atrapalhando quem quer, que não quer ter compromisso com o reino de Deus e fica atrapalhando quem deseja ter. Tira do nosso caminho, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero reinar em vida, eu quero viver a Tua graça por todos os dias da minha vida, Senhor. Eu quero viver essa fé, eu quero viver esse conhecimento, eu quero estar em confiança constante, em nome de Jesus. Portanto, Senhor, que saia da minha vida o desânimo, anule do seu coração a tristeza, o desânimo, a falta de fé, a falta de esperança, e a ansiedade. Acalma o meu coração, Senhor, ele está muito ansioso. Eu recebo que Deus vai manifestar o seu grande poder em nossas vidas, através dos anjos, dando ordem aos seus anjos ao nosso favor. Assim como aconteceu com Daniel, ele falava com Deus, e o anjo veio. E o anjo falou: eu estou aqui por causa da sua comunhão, por causa das suas palavras é que eu vim, mostrando que o reino de Deus não é um território silencioso, mas um lugar que devemos estar sempre, sempre, sempre falando com Deus. Mesmo Ele sabendo de tudo que está na nossa cabeça, esse Deus deseja que você fale com Ele, que você diga: Senhor, eu preciso de Ti.
me ajude, cura o meu corpo, transforma o marido, transforma a esposa, os filhos, traz paz para dentro da minha casa, Senhor, prospera a minha vida em nome de Jesus. Receba, Senhor, essa graça, o conhecimento dela, o coração do meu filho, Senhor, sendo iluminado por essa palavra, que ele seja, Senhor, liberto da religião, Senhor, e suas campanhas e correntes, dessa cegueira religiosa que está aí fora. Liberta, Senhor, o meu familiar. Você que me acompanha agora, acompanha essa transmissão, de repente você tem um filho que está no sistema religioso, dando tudo o que tem, e até o que não tem, meu Deus do céu. Está numa fase, declare, receba, Senhor, os olhos dele sendo iluminados para o conhecimento da tua graça, em nome de Jesus. Receba o meu filho liberto da cegueira religiosa. Recebo ele na tua graça, Senhor, perseverante, assim como eu, nas honras devidas, do jeito certo, no altar da graça de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade, porque o nosso Senhor Jesus não é aquele de gesso com o coração para fora, ele é espírito e verdade, porque aquele de gesso com o coração para fora não tem vida em si mesmo, mas aquele que é espírito e verdade tem vida para nos dar e mora dentro de você. Obrigado uma vez mais por essa palavra, Senhor, e recebo uma semana com proteção, com serviço angelical, saúde perfeita em sua vida. Você é um predestinado, um amado, um abençoado, um mais que vencedor. Deus não vai desamparar você, Deus nunca lhe abandonará, Deus proverá. Diga: eu recebo, Deus proverá, em nome de Jesus. Louve a Ele com suas palmas. Deus proverá. Que assim seja. Bom dia a todos e até a próxima. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.